Bom dia, queridos irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Realmente é uma alegria para nós, né? Que crendo em Jesus Cristo fomos salvos, na verdade. E aguardamos o dia glorioso, né? Que Ele virá buscar a sua igreja para que nós possamos então viver na eternidade. Nada, com certeza, vai se comparar a esta vida que nós temos aqui neste mundo. Um mundo tenebroso, um mundo difícil, um mundo de pecado, na verdade, né? Mas sim aquilo que nos aguarda, né? A morada que o Pai fez para cada um de nós, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias lá então, no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15, dos versículos de 21 a 28, um texto bem conhecido dos irmãos, que vai tratar sobre a mulher cananeia, a mulher que passava por dificuldades, né, com a sua filha, enquanto os demônios, né, usavam ela da forma que eles queriam, na verdade, né, estava possessa, possuída, né, e aí nós vamos ter a fé desta mulher e desta mãe, quando ela procura, né, a Jesus para poder auxiliar na vida dela e a questão também da sua filha. Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua santa e bendita palavra lida neste momento, Pai. Nós estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, para aprender mais do Senhor, que o Senhor possa continuar nos guardando, nos livrando, nos abençoando, Pai, mesmo diante das nossas dificuldades. Guarda a vida dos meus irmãos, guarda a mente de cada um deles, que o Senhor possa abençoar esse servo que vos fala, que o Senhor possa usar como instrumento em tuas mãos para abençoar o teu povo e a tua igreja, Pai. E é por isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, texto, né, de hoje, né, um texto muito interessante, que fala sobre uma mãe, né, que estava preocupada com seu filho, a mulher cananeia, né? E um certo teólogo, irmãos, evangelista e escritor, os irmãos conhecem com certeza, Arthur Walkington Pink, na verdade mais conhecido como Arthur W. Pink, tá? Esse teólogo, evangelista, escritor, ele escreveu um artigo para o site Teologando, comentando que, abre aspas, uma das mais infelizes e trágicas características de nossa civilização é a excessiva desobediência aos pais
da parte dos filhos, quando menores, e a falta de reverência e respeito, quando grandes, evidenciados inclusive em famílias cristãs. Fecha aspas. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, na verdade, ele fala de uma mãe, né? Uma mãe que se apresentou a Jesus Cristo para clamar em favor da sua filha, do seu filho, da sua filha, né? Essa mulher era uma mulher gentia, uma mulher estrangeira, né? E a sua filha, como o texto fala, ela estava possessa de um espírito maligno, padecendo então nas mãos dos demônios, né? E aquela mãe estava então desesperada. E no auge da sua angústia, ela então vai a Jesus, onde ela encontrou, como o texto nos mostra, né, vários obstáculos. Mas esta mulher, esta mãe, ela perseverou em sua busca e não desistiu, né, de ver a sua filha liberta. E esse texto, irmãos, vai nos trazer algumas lições importantes, né, de aprendendo, né, com esta mãe, principalmente as mães, é evidente os pais, os avós, porque tem avós que cuidam também dos seus netos como mães, né? E esse texto vai nos trazer lições importantes, irmãos, de uma mãe que nunca desistiu e não desistiu de lutar para que sua filha pudesse então ser completamente liberta. E aí, irmãos, eu queria trazer um título a esta mensagem. Não sei se está no PowerPoint aí. Jesus e sua família é uma mãe de fé. O texto nós acabamos de ler, né? E aí, queria dar um título a esta mensagem sobre lições, né, de uma mãe que não desiste, né? Lições de uma mãe que não desiste. O texto ele é bem claro, né? Quando a mulher cananeia, né, ela se achega a Jesus e o texto fala o que está acontecendo. Em nenhum momento, na verdade, ela desistiu. E a primeira lição, irmãos, que nós vamos encontrar no texto é que uma mãe que não desiste, ela transforma a necessidade em adoração. O versículo 22 do texto que nós acabamos de ler trata sobre isto, né? Transformar a necessidade em adoração. O texto fala: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, Filho de Deus, tem compaixão de mim. Sua necessidade, né? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Esta mãe, irmãos, ela está aflita e precisa de ajuda, pedindo a quem pode ajudar. Ela, com certeza, irmãos, não se conforma, né, de ver a sua filha sendo destruída. E a sua dor faz com que ela, então, procure, com que ela se chegue a Jesus. Qual de nós, irmãos, gostaria, principalmente as mães, de ver o seu filho sofrendo, né? Sei, irmãos, que muitos filhos, né, de crentes, digamos assim, né, muitos filhos não seguem, às vezes, os caminhos do Senhor, depois de grande, enfim, né? E olha que as mães, geralmente, elas ensinam seus filhos desde pequeno. Levam na igreja, né? Falam da palavra de Deus, oram com os filhos, né? Só que, em determinado momento, os filhos não acompanham mais os seus pais, e aí cada um quer seguir o seu próprio caminho. Mas o texto, irmãos, fala desse problema da filha dessa mulher que estava endemoniada, estava possuída, né? E o quanto esta mulher, então, por causa da sua persistência, então, procura Jesus para que possa, então, resolver o seu problema. Ela viu, irmãos, os problemas como oportunidades, né? Por causa do problema,
ela percebe então uma oportunidade de fazer o quê? De se derramar aos pés do Salvador, onde seu sofrimento então abre ou pavimenta, né? Estava caminhando por caminhos pedregosos, estradas de chão batido, como a gente fala aqui, né? E agora então isso é pavimentado, o caminho dela no seu encontro com Deus. Aquela mãe, irmãos, transformou então a sua necessidade numa estrada, né? Num caminho para encontrar-se com Cristo. Transformou a sua necessidade em oportunidade de prostrar-se aos pés do Senhor. É evidente, irmãos, que, como eu já falei, muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, a nossa tendência, a tendência de todo ser humano, crente ou não, né, é sempre procurar a Deus, sempre procurar: Senhor, Deus, me ajuda, por que eu estou passando por isso, né? Mas também nós precisamos entender, irmãos, que o quão difícil, na verdade, é quando as pessoas que não têm Deus no seu coração, ou talvez não têm o tempo, né, de se achegar a Deus, né, um momento de oração, um momento de intimidade com Deus, na verdade, né? Quantas pessoas não têm isto, e aí quando a dificuldade chega, irmãos, é mais difícil, é talvez mais dolorosa, que a pessoa ela não tem, né, os seus músculos espirituais desenvolvidos para suportar aquela situação. E, como eu digo, os irmãos já sabem muito bem, né? Se o dia mal não chegou para você, ele vai chegar, não tem o que fazer, né? Um dia nós estamos bem, as pessoas estão bem, e as pessoas estão comemorando e confraternizando e fazendo tantas coisas que talvez até não agradem a Deus, mas em algum momento algo então vai acontecer em nossas vidas, nós vamos passar por dificuldades. E esta mulher então, percebendo isso, né, percebendo essa dificuldade, a sua necessidade, ela faz o quê? Ela adora Jesus, e o texto mostra, né, que ela se prostra aos pés de Jesus. Deus, às vezes, irmãos, ele, muitas vezes, na verdade, talvez os irmãos já tenham percebido isso, já tenham experimentado, Deus, ele adia a solução dos nossos problemas para que nós nos prostremos a seus pés. Muitas vezes Deus não muda a circunstância porque Ele está fazendo o quê? Ele está usando esta circunstância para nos mudar. Porque muitas vezes nós estamos perdidos, né? Nossos devaneios, nossas ideias, achando que as coisas têm que ser do jeito que eu quero, do jeito que nós queremos, né? E aí surge então essas circunstâncias para quê? Primeiro para que a nossa fé seja testada, né? Que tipo de fé nós temos, né? Mas também por uma necessidade de nós mudarmos também os nossos pensamentos e os nossos conceitos. Então, primeira lição, irmãos, desta mãe que não desiste, é que ela transforma a necessidade em adoração. Segunda coisa, irmãos, que o texto vai nos falar, é que esta mulher, na segunda parte aí do versículo 23, ela o que? Enfrenta a rejeição das pessoas. Quem é a rejeição das pessoas no texto? Quem que estava com Jesus aqui? Os discípulos, né? Percebo que no versículo 23, os discípulos dizem assim, ó, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram, aproximando de Jesus, né? Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Eles, em tese, estavam com uma certa pressa, né? E aí diz assim, não, senhor, despede essa mulher, manda ela embora, né? Ela vem vindo atrás de nós aí, né? Nós precisamos ir à frente, né? Continuar a nossa viagem, né? E aquela mulher, irmãos, então ela enfrentou, na verdade, a rejeição dos discípulos de Jesus, que queriam que o mestre a despedisse, né? Ela foi rejeitada, irmãos, por aqueles que deveriam fazer o quê? Acolhê-la.
acolhê-la. Foi rejeitada por aqueles que deveriam acolhê-la. Qual de nós, né, que uma pessoa, nem digo um irmão crente em Cristo Jesus, mas uma pessoa, né, que não nos peça algo e nós viramos as costas e muitas vezes nós não concedemos ou ajudamos aquela pessoa. E esta mulher é exatamente isso. Esta mãe, né, ela estava precisando de alguma coisa e ela então se aproxima de Jesus e pede para Jesus socorrer ela, né? Essa mulher, ela foi incompreendida, irmãos, por aqueles que deveriam cercá-la de cuidado e amor. Discípulos de Cristo, nós, discípulos de Cristo, pequenos cristãos que somos, nós precisamos ter esse acolhimento das pessoas, né? Como eu falei já nos estudos bíblicos, talvez a gente olhe para a pessoa e seus trajes, né? Talvez a questão de uma falta de banho, sem vir, essas coisas elas começam a nos criar essas barreiras, né? Essas situações a gente então começa a repudiar essas pessoas, né? Mas quem disse que aquela pessoa, né, uma pessoa salva por Cristo Jesus, né? Antes da fundação do mundo, quando Ele escolheu, né? Nós não sabemos disso, né? Mas como cristãos nós devemos então muitas vezes ter esse cuidado, né, e esse amor com estas pessoas. E aí esta mulher, ela então foi expulsa por aqueles irmãos que deveriam abraçá-la, sendo desprezada por aqueles que deveriam socorrê-la, na verdade, né? Veja como os discípulos, né, e não é porque são discípulos de Cristo, estão seguindo a Jesus, nós também, mas em algum momento eles não estão entendendo o que está acontecendo, em algum momento eles estão com pressa, né? Às vezes nós estamos muito atribulados, muito atarefados, né? E aí chega alguém para falar contigo, você ouve as costas ou tenta resumir o máximo possível, né? Para se livrar daquela pessoa. Mas por quê, irmãos? Para nós, né? Porque as coisas deste mundo nos aceleram demais e às vezes nós precisamos dar uma paradinha, né? Pensar nas coisas, ver que há tantas coisas nesse mundo que nos desviam a nossa atenção, principalmente de pregar a palavra de Deus, de demonstrar o amor de Deus para conosco, que nós cremos, né, que Jesus, né, morreu naquela cruz por amor a nós, e o seu sacrifício, né, foi perfeito, né, para que então nos livrasse, né, dessa questão da condenação do pecado e para que todo aquele que cresce então tivesse salvação, né? E aí então esta mulher procura Jesus e passa por essa dificuldade com seus discípulos. E é possível, irmãos, que nesta manhã existam mães que estão na batalha pelos seus filhos, mas estão encontrando também rejeição nas pessoas que deveriam acolhê-las, né? Eu costumo dizer que, enfim, a questão dessa mulher nunca desistir, e eu digo para as mães, ainda que seus filhos sejam grandes, né? Eu tenho certeza que as mães ensinaram eles desde pequenininho os caminhos do Senhor, verdade. Mas nós, as mães, não devem desistir. Sempre orar pelos seus filhos, buscar em Deus, porque nós acreditamos que Deus é que faz a obra, né, na vida das pessoas. Talvez, irmãos, existam mães entre nós que encontraram nas pessoas mais próximas uma barreira, um obstáculo, quando correram atrás do sonho de verem os seus filhos libertos. Mesmo, irmãos, diante da rejeição dos discípulos de Jesus, aquela mãe não desistiu do sonho de ver a sua filha liberta. Por isso, mães, não desistam do sonho de verem seus filhos libertos dos vícios, da prostituição, das drogas ou da violência. Não desistam, né? As mães, né, que talvez nos assistam nessa mensagem, não desistam disso, mas orem pelos seus filhos, né, estejam fiéis, né,
tenham fé no Senhor Jesus Cristo, que com certeza Ele resolve todas essas questões. E a terceira e última coisa, irmãos, que o texto vai nos... Aliás, a terceira coisa que o texto vai nos mostrar... Eu consigo trocar aqui, travou o negócio. Terceira situação, irmãos, é... Esta mãe, ela resiste ao silêncio de Jesus. Observe no versículo 23, que quando ela procura Jesus, qual é o que Jesus faz? Versículo 23, primeira parte. Ele, Jesus, né? Porém, não lhe respondeu palavra nenhuma. Quando ela fala com Jesus, ele não lhe responde. Aquela mulher, irmã, precisou então resistir ao silêncio de Jesus, pois diante do seu clamor, o Senhor nada lhe respondeu. O silêncio do mestre, irmãos, muitas vezes é algo pedagógico, né? É algo que quer nos ensinar alguma coisa. Por isso, irmãos, muitas vezes nós oramos. Só que a ação, né, de Deus, né, sobre o pedido, talvez ela não aconteça imediatamente, vocês sabem disso. Quantas pessoas, né, pessoas não oraram, né, pelos seus pais ou pelas suas mães, enfim, pelos seus filhos, né? Passou anos e anos e anos. Outros até morreram e aí não viram os seus filhos, né, ou seu pai, sua mãe, né, se achegaram a Jesus, e aí morreu, e aí Jesus então faz a obra, e aquela pessoa então se aproxima de Jesus. Às vezes, irmãos, esse tempo passa, sei lá, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, enfim. Mas nós precisamos entender, irmão, que muitas vezes esse silêncio, né, é algo pedagógico, porque Jesus, ele testa, né, a nossa condição espiritual e prova o grau da nossa perseverança. Persevere, persevere, não desista, persevere, assim como fez esta mãe. Jesus, ele não atendeu de imediato, né, o texto nos mostra, né, e ela também não foi atendida no tempo que ela queria, e que muitas vezes nós queremos, né, que acaso nossos pedidos sejam atendidos o mais breve possível, né? Então não atendeu aquela mulher o tempo que queria, mas a demora de Deus às vezes faz o quê? Nos exercita no caminho da perseverança, para que a gente possa então, dia após dia, hora após hora, ano após ano, mês após mês, né, perseverar naquilo, né? Se Deus, ele está silencioso diante do seu clamor, aguarde mais um pouquinho, pois ele está trabalhando para fazer além daquilo que você pediu a ele. Lembra do texto, né, do Lázaro? Lembra do texto da filha do Jairo, né? O texto nos mostra, né, assim, que a impressão que Jesus demorou para chegar lá no Lázaro e na filha do Jairo. O que aconteceu com os dois? Eles morreram. Percebo que o milagre aqui não é da cura mais, mas sim do quê? Da ressurreição, né? Porque Jesus, os filhos morreram, não foram curados, mas eles foram ressuscitados, né? Então, pediu algo nessas pessoas, enfim, e ele deu além daquilo, né, que a pessoa tinha pedido. Marta e Maria, por exemplo, elas queriam a cura para a enfermidade de Lázaro, ó, como eu falei, né? E Jesus demorou e Lázaro morreu. Porém, ao invés do milagre, de uma cura, Jesus fez o milagre da ressurreição de Lázaro. Jairo também deu exemplo aqui, né? Irmãos, percebamos alguma coisa e nós prestamos atenção em alguma coisa muito importante. Ainda que Deus esteja em silêncio, não desista. Ainda que Deus esteja em silêncio, não desista. Porque Deus está trabalhando para fazer algo maior ainda na vida dos nossos filhos. Portanto, irmãos, mães, persevere em oração e aguarde os milagres da parte do
Senhor. Se alguém acha que não existe mais milagres, hoje em dia está enganado. Deus ainda faz milagres e pode fazer isso a qualquer momento. Os irmãos têm conhecimento de vários milagres, né, que aconteceram em famílias, em outras pessoas, né? Deus ainda é um Senhor de milagres e eles acontecem. Quarta coisa, irmãos, que o texto nos mostra é que esta mulher, ela revela a sua humildade diante de Jesus. Está aí nos versículos 26 e 27. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus diz que não era lícito, na verdade, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas diante dessa frase, a mulher então não se exaspera. Jesus fala isso para ela e a mulher não fica nervosa, né? Não se exaspera. A mulher não perde o controle e muito menos se rebela contra Jesus. Tipo, o que Jesus está falando? Se eu estou pedindo, eu poderia pensar, né? Estou pedindo algo sobre a minha filha e Jesus está falando de pão para os cachorrinhos, né? Mas em nenhum momento o texto fala que a mulher fica rebelada contra Jesus por causa disso, né? Essa mulher então faz o que, irmãos? Ela se humilha diante de Jesus com um coração quebrantado e aberto, reconhecendo aqui no texto que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Em nenhum momento, irmãos, aquela mulher foi orgulhosa e soberba, pois ela reconheceu que não era nada e que Jesus era tudo o que ela precisava. Irmãos, nós não somos nada se não é a graça de Deus, você sabe disso. Se Deus, irmãos, disser assim, que vai nos levar, e já nos levou, e nos leva. Talvez nós vamos dormir essa noite e não vamos acordar amanhã, você sabe disso, né? Mas essa é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente acha que é alguma coisa, né? Que a gente pode fazer alguma coisa pelas nossas próprias forças, né? Mas não, irmãos, nada disso. Nós não somos nada, mas Jesus é tudo o que nós precisamos. É evidente, irmãos, aqueles que ainda não creem em Jesus, ou que não aceitaram Jesus em suas vidas, precisam fazer o quê? Primeira coisa, se arrepender, né, dos seus pecados, crer em Cristo Jesus, e aí então será salvo, né? Glória a Deus por isso. E com certeza, então, Jesus é tudo que nós precisamos, né? Ela tinha uma causa a defender, que era a cura da sua filha, uma necessidade, então, para ser resolvida, um pedido a ser feito, e diante disso, então, ela se recusa a ir embora de mãos vazias, mostrando um coração humilde diante de Jesus. Mesmo passando por as dificuldades, silêncio de Jesus, a questão dos discípulos que queriam que Jesus despedisse ela, mesmo diante de tudo isso, ela segue firme, persevera, né? E aí agora Jesus falando sobre o pão e falando sobre os cachorrinhos, e ela dando o exemplo que muitas vezes, né, os cachorrinhos comem das migalhas, né, que caem da mesa do seu dono. De uma forma, então, ela está se humilhando aqui, né? Irmãos e mães, como temos chegado, então, diante de Jesus com nossas petições? Como é que nós temos chegado diante de Jesus, diante de Deus, com as nossas petições? Qual é o tom que domina o nosso bate-papo com o Senhor a respeito de nossos filhos? Qual é o tom? Como é que você fala com Deus a respeito dos seus filhos? Como é que é esse bate-papo, né? Essa intimidade com Deus, né? Lá em 1 Pedro, irmãos, capítulo 5, versículo 6, Pedro diz que: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno,
vos exalte. E aquela mulher então se humilhou diante de Jesus, e a sua história então chegou até nós. E a quinta e última coisa, irmãos, que nós vamos ver no texto, é que esse texto e esta mulher, ela demonstra empatia em seu clamor. Empatia, irmãos, ela sabia, ou a pessoa se pôr em lugar de outro, essa é empatia, né? Sabia da necessidade, da dificuldade da sua filha. E aí, diante disso, ela demonstra, então, se colocando no lugar dela, essa empatia e seu clamor. No versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ah? O problema da sua filha não era o seu problema. O problema da filha não era o problema dela, né? A dor da sua filha era a sua dor, e o drama da sua filha era o drama desta mãe. Ela não faz um pedido mecânico, né, algo frio, né, pois havia paixão em seu pedido e urgência na sua voz, mas havia também amor no seu coração. Qual de nós, pais, mães, né, não ama nossos filhos, né? O texto fala, né, quem de nós, em vez de dar um pão, daria uma pedra, né? Daria alguma outra coisa, né? Mas é o amor, na verdade, das mães, né, pelos seus filhos, dos pais, né? E com essa intensidade, então, que nós devemos orar pelos nossos filhos, pois Jesus não apenas enalteceu a sua fé, a fé desta mulher, mas também atendeu seu pedido e a sua filha ficou liberta. Essa filha ficou liberta. Jesus entendeu, né? Na verdade, ele já sabia, como sempre, desde há muito tempo atrás, desde antes da fundação do mundo, né, todos os problemas que nós passaríamos, né? Mas, como nós sabemos, Deus, ele quer de nós um coração prostrado diante de Deus, né? Algo que seja de verdade mesmo, né? Algo que não seja para a glória, para nos tornar pessoas soberbas, né? Ou algo que não seja para nos beneficiar sem glorificar a Deus, porque você sabe, nós sabemos, né, que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor, né? Então, não pode haver aqui nada que seja para a nossa honra e glória própria, mas sim para a honra e glória do Senhor. Concluindo, irmãos, mães, não desista de ver os seus filhos libertos, não abra mão de vê-los no altar de Deus, pois não geramos filhos para o cativeiro. Nós não geramos filhos para serem escravos, né, do mal, na verdade, né? Não geramos filhos para a morte, tampouco para povoar o inferno. Os filhos, irmãos, são herança de Deus, são filhos da promessa de Deus. Portanto, irmãos, lute por eles, chore por eles, ore por eles, jejue por eles, se for o caso, e até vê-los com coroas de glória nas mãos do Senhor. Que a gente possa, irmãos, então, ter sempre isso em mente, nunca desistir. Não é porque nós temos nossos filhos criados, nossos filhos que estão por aí, talvez perdidos no mundo, afastados dos caminhos do Senhor, que nós vamos desistir. Mães, por isso, não desistam, mas orem, jejuem, né, pela vida dos seus filhos. Ok, irmãos? Vamos orar mais uma vez, encerrar esse nosso culto. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua santa e bendita palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos auxiliado, tem nos ajudado, Pai. E te pedimos, Pai, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, que o Senhor possa cuidar das famílias aqui representadas, abençoe a vida dos seus filhos,
mesmo aqueles que estão distantes do caminho do Senhor, tenha misericórdia deles, nós te pedimos, Pai. Fortalece, Pai, o coração das nossas mães, o coração dos nossos pais, Pai. Guarda a vida deles, dê a eles esse espírito de humildade, de poder se aproximar de Ti, clamando pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus familiares, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nos fortalece, Senhor. Cuida de nós. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Que o Senhor possa continuar nos guiando através do Teu Espírito Santo, neste mundo tenebroso, esse mundo difícil, e que nós possamos ter mais momentos em nossos lares de oração, intercessão pela vida dos nossos filhos e dos nossos amigos e familiares. Por isso, Pai, eu te peço a cada irmão que o Senhor fortaleça, que eles possam perseverar em suas petições, em suas vidas, abençoando também em seus trabalhos, Pai. Aquilo que o Senhor colocou em cada um em suas mãos, para que fosse feito para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E é por isso que nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós agradecemos então aqueles irmãos que nos assistem, né, ao vivo, e aqueles que ainda vão assistir. Na verdade, esse culto, ele é transmitido através do Facebook, né, através do Instagram também, desta igreja. Que Deus possa abençoar a vida deles e das suas famílias. Que Deus possa abençoar então a todas as mães, né, nesse dia, um dia que o Senhor preparou para nós adorarmos, e nós agradecemos a Deus pela vida de cada mãe. Deus abençoe a cada um.